O estudante de história eclesiástica pode ficar intrigado com a inclusão deste tópico em uma série intitulada Fundamentos da Fé Reformada. E por isso, seria proveitoso começar com uma explicação do porquê de incluirmos isso. Calvinismo chestertoniano. Mas não seria exagero dizer que entre tudo o mais que discutimos nessa série, e tudo sim importante, tudo isso de alguma forma depende dessa ideia. Enquanto é importante que falemos a verdade, como temos buscado fazer nessa série, também é importante que falemos a verdade em amor. Efésios 4:15. Muitos pensam que isso significa que devemos amar a pessoa com quem estamos falando, o que é certamente verdadeiro, até certo ponto. Mas há outros relacionamentos envolvidos. Precisamos amar o Deus que nos deu a verdade, amar as pessoas a quem estamos oferecendo a verdade e amar a própria verdade. Deixe-me ilustrar a importância de falar a verdade com amor. Pense na verdade como um esqueleto ou uma estrutura esquelética. Ele fornece o esqueleto a forma. Está anatomicamente correto em todos os detalhes. Cada osso do dedo no lugar certo. Tudo se encaixa, assim como a confissão de fé de Westminster. O único problema com isso, se isso for tudo que temos, é que está morto. Agora pense no amor como a carne que cobre os ossos. Agora você está falando de uma pessoa viva e saudável. Mas suponha que nos desviássemos na direção oposta e cometêssemos o erro oposto. Em vez do esqueleto sem carne, suponha que fôssemos para a carne sem o esqueleto. Como você ficaria se não tivesse ossos dentro de você? A pergunta não traz à mente uma imagem atraente. Você pareceria um puff. Alguns de vocês seriam um puff bastante pequeno, enquanto outros seriam maiores e mais impressionantes, mas o pensamento é repulsivo de qualquer maneira. A verdade sem amor é fria, dura e morta. E amor sem verdade é mole, macio e sufocante. Mas junte os dois da maneira certa e você tem uma pessoa viva, capaz de ficar de pé. Além disso, a verdade sem amor não vai ser verdade por muito tempo. E o amor sem verdade não vai ser amor por muito tempo. Mas quando a verdade e o amor estão juntos e ele fica de pé, um homem pode abrir sua Bíblia e declarar o evangelho da graça livre e soberana para o mundo inteiro. E se ele entender do que está falando, o efeito será chestertoniano. Quando essas preciosas doutrinas nossas, e estou me referindo à soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, são distorcidas de tal forma a perpetuar a melancolia, a severidade, a introspecção, as acusações, a difamação, o estrangulamento de mosquitos e mais, a alma nunca está segura. As doutrinas da graça, devidamente compreendidas, precisam ser vistas como doutrinas da alegria. Foi assim que foram inicialmente recuperadas no decorrer da Reforma Protestante no século XVI. E o ponto que estamos fazendo com esta ideia do calvinismo chestertoniano, de certas maneiras particulares, essas doutrinas da graça precisam ser recuperadas novamente. Sempre que Deus livra seu povo, à medida que os anos passam, o novo odre gradualmente se transforma em um odre velho. Dada a realidade do tempo que passa, não há realmente nada que se possa fazer para evitar essa transformação. Ao mesmo tempo, é comum o suficiente para que realmente paremos de nos surpreender quando acontece. E somos advertidos sobre isso o suficiente na Escritura para realmente pensarmos em nos preparar para isso. Este padrão é o que levou Eric Hoffer a observar que toda grande causa começa como um movimento, torna-se um negócio e, eventualmente, se degenera em uma fraude. Os movimentos cristãos não são isentos dessa tendência. E não apenas não estão isentos, às vezes fornecem as melhores ilustrações disso. Parte desse processo é que, mesmo dentro de um movimento de reavivamento, o número de pessoas não regeneradas começará a acumular e crescer. Pessoas nascem nele ou são atraídas ao reavivamento por razões nada a ver com a salvação.
À medida que seus números começam a crescer, eles terão um impacto crescente, mas ainda estarão presos ao vocabulário da reforma e dos avivamentos anteriores. Isso significa que pessoas rabugentas ficarão presas ao vocabulário da alegria. Isso lhes dá novo material para trabalhar, novo e desafiador material para distorcer. Mas com tempo suficiente, eles irão distorcer a nossa fala, uma vez alegre e cheia de amor. Mas considere esta declaração desafiadora do livro de Deuteronômio. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Deuteronômio capítulo 28, versículos 46 a 48. Neste capítulo específico de Deuteronômio, o povo de Israel está sendo instruído sobre a natureza das bênçãos e maldições que virão sobre eles de acordo com sua obediência ou desobediência ao pacto. Todo esse capítulo é bastante sério. As bênçãos são delineadas nos primeiros 14 versículos, mas a partir do versículo 15, a maior parte do capítulo é dedicada à descrição das maldições que viriam sobre eles. Não apenas Deus os amaldiçoaria, mas ele se regozijaria com a destruição deles. Versículo 63. Destruí-los traria alegria a Deus. Mas, bem no meio disso, no texto que acabei de citar, somos informados por que o povo de Deus se afastou das bênçãos que seguem a obediência e entrou no mundo escuro das trevas, da insanidade e da desobediência. Foi porque, embora tivessem as bênçãos, não as trataram ou responderam a elas como bênçãos. Responder à bênção com ganância ou com culpa incorre em ira. A resposta necessária era gratidão, e foi isso que eles se recusaram a exibir. Eles não mostram gratidão, eles desobedecem. Essas maldições, portanto, vão repousar sobre eles como sinal e maravilha, e sobre seus descendentes também. Versículo 46. A razão deste tratamento duro é então dada. Eles são amaldiçoados porque não serviram a Deus com duas atitudes de gratidão, com alegria e com bondade de coração. Versículo 47. Além disso, eles não estavam alegres e contentes de coração por causa de todas as coisas que lhes foram dadas. Versículo 47 também. E é por isso que serão expulsos da terra, entregues às crueldades de seus inimigos até o ponto de sua destruição final. Versículo 48. Como vimos anteriormente nesta série, quando descrevemos o pecado do homem, o coração do homem é realmente desesperadamente maligno. Quem pode entendê-lo? Jeremias 17, 9. Mas parte dessa maldade desesperada e confusa pode ser vista na recusação de nos levantarmos quando Deus faz um convite para fazê-lo. Claro, devemos nos humilhar sob a mão poderosa de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6. Mas se nos humilharmos em verdade, então não vamos brigar e berrar quando ele tomar o próximo passo, que é nos exaltar, nos levantando à sua direita, a alegria que ele nos reservou. Como diz a Bíblia: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 10. Se a humildade não terminar em alegria e triunfo, então a humildade não começou de fato na humildade. A humildade se submete e não insiste em se prostrar permanentemente. O prostramento permanente não é humildade de modo algum, mas sim orgulho e arrogância em posição fetal. Esta ênfase na alegria e na felicidade não é uma peculiaridade encontrada em um cantinho esquisito do Antigo Testamento. Não, o tema é muito maior do que isso.
Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. 1 Crônicas 16:27. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. 2 Crônicas 30:21. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Provérbios 10, versículo 28. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, versos 42 a 46. Então, estamos abordando um importante conceito bíblico, mas não estamos usando uma palavra bíblica para isso. De onde tiramos a ideia de usar essa palavra chestertoniano para o que estamos falando? G.K. Chesterton era um personagem conhecido por suas observações joviais e combativas. Ele combateu a descrença de forma eficaz, mas lutou consistentemente como um cavalheiro e não como um bandido. Tudo isso é admirável, mas alguns podem dizer que Chesterton era um anglicano, que depois se tornou católico romano, e ele nunca perdeu a oportunidade de alfinetar os calvinistas e o calvinismo. Ele não ficaria incomodado em nos ver apropriando-se de seu nome dessa forma? Bem, sim. E essa é a primeira, e muito chestertoniana, razão de fazer justamente isso. Mas a segunda razão é que nenhuma outra palavra realmente descreveria o que estamos tentando fazer. Mas não há compreensão do período da reforma na Inglaterra até que tenhamos compreendido o fato de que a disputa entre os puritanos e os papistas não era primariamente uma disputa entre rigorismo e indulgência, e que, na medida em que o era, o rigorismo estava do lado romano. Em muitas questões, e especialmente em sua visão de cama conjugal, os puritanos eram a parte indulgente, se pudermos, sem desrespeito, usar o nome de um grande católico romano, um grande escritor e um grande homem. Eles eram muito mais chestertonianos do que seus adversários. C.S. Lewis, Ensaios Literários Selecionados. Para aqueles de vocês esfregando os olhos de forma incrédula, de acordo com C.S. Lewis, os primeiros puritanos eram muito mais chestertonianos do que seus adversários. E eles eram assim muito antes de Chesterton nascer. E eram assim por causa de sua compreensão essencial do Evangelho da Graça Livre. Ao mesmo tempo, as conotações da palavra chestertoniano realmente capturam algo importante. Essa atitude de alegria realmente era característica dos primeiros protestantes. Uma atitude que durou pelo primeiro século ou algo assim. Eles eram participantes exuberantes em uma grande e verdadeira reforma. E aqui temos Lewis novamente. Desta humildade jovial, desta despedida ao si mesmo, com todas as suas boas resoluções, ansiedades, escrúpulos e motivações, todas as doutrinas protestantes originalmente surgiram. C.S. Lewis, Literatura Inglesa. Haviam muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas uma força motriz na reforma foi a declaração livre de uma graça livre que oferecia livre perdão do pecado. E as pessoas, pecadoras culpadas, todas elas, sabiam disso. Então aqui está o ponto central. Essa disposição, essa disposição dada pelo Espírito, que exalta a Cristo, é uma parte essencial da vida cristã. Não é um extra adicional, não é um bônus, não é um acompanhamento, é essencial. Nossa herança é uma herança espiritual, mas na Escritura a palavra espiritual não significa fantasiosa ou etérea. Nosso culto espiritual é algo que realizamos como resultado de apresentar nossos corpos físicos
como um sacrifício vivo. Romanos 12, versículos 1 e 2. Quando obedecemos e servimos a Deus, nossos corpos ficam incluídos em tudo isso. Essa alegria nossa também deve se estender além de nossos corpos, às nossas coisas, nossos pertences. Como diz a Bíblia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Alegria inefável e gloriosa. Não é apenas uma exuberância espiritual ou uma coisa mental. Somos perdoados, certamente, mas lembre-se de que somos perdoados em um mundo material. Infelizmente, entre os piedosos, é muito comum suspeitar de qualquer tipo de gratidão exuberante por coisas. Essa suspeita coloca as coisas da terra em concorrência com as coisas do céu. De acordo com essa abordagem, este mundo compete com as coisas eternas. Então, o que temos que fazer é pegar um balde de 10 litros de solvente e derramá-lo sobre todas as nossas posses materiais. Tentamos tornar o céu espesso, profundo, por tornar a terra rasa. Isso é muito equivocado e nos incorre às advertências encontradas na segunda metade de Deuteronômio 28. Então, o que devemos fazer é aprender a receber todas as bênçãos do pacto de Deus, tão grossas, espessas e pesadas quanto podemos concebê-las. E então imaginar o quanto mais espesso do que isso será o céu. Deixe Jesus servir a porção, em outras palavras. Recebemos essas bênçãos materiais em nome de Cristo, como aperitivos, para aguçar o apetite, para nos fazer desejar mais. Não estamos tentando sair de uma masmorra. Estamos tentando sair do portão e entrar na mansão. Quando Paulo diz que viver é Cristo e morrer é ganho, Filipenses 1, versículo 21, o significado é que viver nesta terra é Cristo e morrer é mais Cristo. No lindo poema de George Herbert, Domingo, ele descreve o dia do Senhor como o broto do próximo mundo. Mais adiante, no mesmo poema, ele chama o domingo de um dia de alegria. Isso não é nenhuma incongruência. Tiago, o irmão do Senhor, sugeriu que se alguém estivesse alegre, deveria cantar salmos. Tiago 5, versículo 13. Colocando tudo junto, vemos que a suposta severidade de nossa doutrina não deve resultar em termos rostos melancólicos, olhares baixos e passos culpados. Nossas doutrinas são, sim, afiadas e severas, mas apenas da mesma forma que o bisturi de um cirurgião é afiado. O tumor cancerígeno que ele removerá é macio e moldável e nos matará. O bisturi é frio, duro e afiado. Não seja uma criança em seu pensamento. Se Deus é bondoso e você está atento, sairá do hospital transbordando de gratidão e alegria. Pergunta número 1. Qual ilustração nos ajuda a lembrar da importância de falar a verdade com amor, como requer Efésios 4,15? A ilustração é imaginar a verdade como um esqueleto, e o amor é a carne que envolve o esqueleto. A verdade por si só é seca, fria e morta. O amor por si só é macio, maleável e morto. Mas junte os dois e você tem uma pessoa viva. A verdade sem amor não permanecerá como a verdade por muito tempo. O amor sem verdade também não ficará como amor por muito tempo. Segunda pergunta. As doutrinas da graça, referindo-se à soberania exaustiva de Deus em todas as coisas, devem resultar em quê? Resposta: a graça leva à alegria. Então, entendidas corretamente, as doutrinas da graça são, na verdade, as doutrinas da alegria. Terceira pergunta.
O que acontece com os movimentos cristãos ao longo do tempo? Até mesmo os movimentos de reavivamento. Quando o movimento começa, há muita alegria que o Espírito traz, mas ao longo do tempo, pessoas que não experimentaram essa alegria nascem no movimento ou se juntam a ele por outros motivos e ficam com o vocabulário da alegria, sem ter nenhuma realidade. Pergunta de número 4. O que Eric Hoffer disse sobre a trajetória dos movimentos? Ele disse que começam como um movimento, se tornam um negócio e depois se tornam uma fraude. Pergunta número 5. De acordo com Deuteronômio 28, por que os israelitas seriam exilados de sua terra? Resposta: Deus os abençoaria com grande abundância, mas eles não serviriam ao Senhor, seu Deus, com alegria ou com alegria de coração por essa abundância. Pergunta número 6. Existe tal coisa como humildade que fique permanentemente prostrada diante de Deus? Não. Deus diz que se nos humilharmos diante dele, ele nos exaltará. Mas se ele vier para nos exaltar e ficarmos prostrados, então não estamos mais sendo humildes. Pelo contrário, estamos em arrogante rebeldia contra os propósitos de Deus para nós. É por isso que a humildade permanente é apenas orgulho e arrogância em posição fetal. Sétima pergunta. Quem usou a palavra chestertoniano para descrever os puritanos? Foi C.S. Lewis. Ele descreveu os puritanos como sendo muito mais chestertonianos do que seus adversários católicos romanos. Em outro lugar, ele disse que isso aconteceu porque um evangelho de graça livre os libertou de uma vida de escrúpulos covardes e rastejantes. Oitava pergunta. Por que isso não é um acompanhamento, um extra? Resposta: esses níveis de alegria exuberante são o indicador de se os cristãos realmente acreditam e entendem as coisas sobre as quais estão falando. Portanto, a alegria e a felicidade são uma parte essencial de ser cristão. Nona pergunta: o que significa dizer que Jesus deve servir a porção? Uma falha comum entre os piedosos é pensar que Deus quer que aprendamos a valorizar mais a vida espiritual, aprendendo a valorizar menos a vida material. Mas voltando a Deuteronômio, aprendemos a verdadeira gratidão, aprendendo a agradecer a Deus pelo tamanho e pelo peso de sua bondade para conosco em todas as coisas materiais. Décima pergunta. O que Paulo quis dizer com viver é Cristo, morrer é lucro? Resposta: ele quis dizer que viver é Cristo e morrer é mais Cristo. Pergunta número 11. O que é a semente imperecível que gera o novo nascimento? Resposta: a semente imperecível é a palavra de Deus. Tendo sido implantada em nosso coração, em nossa alma, é ela quem dá origem ao novo nascimento. 12ª pergunta. O que é o gozo inefável e glorioso de 1 Pedro? Resposta: é a única resposta apropriada à bondade de Deus, conforme ela nos é comunicada através do Evangelho.